Sejam bem-vindos para a nossa aula de análise combinatória. Hoje apenas com uma introduçãozinha, meus queridos. Tenta assimilar bem esse conceito inicial, por mais simples que ele pareça, né, para a gente poder ir aprofundando cada aula mais. Bom, inicialmente vamos entender o que significa uma análise combinatória aqui. Vamos ver a definição. Ela desenvolve métodos, né, que permitam contar alguma coisa, contar o número de elementos de um certo conjunto, né, ou de agrupamentos, né, que respeitam uma certa característica, certas condições. Então, a análise combinatória, ela conta, né, ela vai ter ferramentas para contar eventos, né, contar a quantidade de elementos que faz parte de um conjunto que satisfaz certas condições. Então, aqui, por exemplo, ó, um exemplo simples. Aqui eu quero saber quantas diagonais possui esse polígono aqui. Bom, P1, P2 é um lado, não é diagonal. Então, P1, P3, P1, P4, P1, P5, P1, P6. P1, P7 também seria lado, não faz sentido. P2, P3 não faz sentido. P2, P4 é uma. P2, P5, P2, P6, P2, P7. P2, P1 também não faria sentido, porque seria lado também. P3, P2 seria lado, P2, P3, P4 seria lado, P3, P5 é uma diagonal, P3, P6 é uma diagonal, P3, P7 é uma diagonal, P3, P1 eu não vou contar de novo, porque eu já contei de P1 para P3, né? Então, posso tirar esse caso aqui. Teria que pensar também em quem? Partindo de P4. Para P5 é lado, para P6 é uma diagonal, P4, P7 também é uma diagonal. P4, P1 não vou colocar porque P1, P4 já foi contada, assim como P4, P2. De P5, 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 P6 é lado, P5, P7 é uma diagonal, P5, P1 já foi contado, P5, P2 já foi contado, P5, P3 já foi contado, P5, P4 é lado. P6, P6, P7 é lado, P6, P1 já foi contado, P6, P2 já foi contado, P2, P6, P3 foi contado, P6, P4 já foi contado, P6, P5 é lado. P7, P1 é lado, P7, P2 já foi contado, P7, P3 já foi contado, P7, P4 já foi contado, P7, P5 já foi contado, P7, P6 é lado. Então essas linhas aqui são todas diagonais. Quero contar o número de diagonais. Isso pode ser feito no braço, né? Pode ser feito assim de maneira mais realmente montando para depois simplesmente contar as possibilidades? Pode, né? Isso quando é uma quantidade pequena de eventos, uma quantidade pequena de dados, é possível de você fazer cada uma das análises, né, das situações e simplesmente depois colocar, né, e fazer uma contagem disso aí. Nada mais que isso é o total de casos que você vai ter. Bom, mas aí a gente precisa aprender um pouquinho sobre algumas outras maneiras de pensar, né? Um exemplo aqui, para deixar claro como que a gente poderia pensar nas possibilidades. Uma moeda lançada 3 vezes, né? Qual o número de sequências possíveis de cara e coroa? Se você pensar simplesmente em fazer essa montagem aqui, você teria que fazer caso a caso. Vou considerar que C é coroa e K é cara. Então vai ficar CCC, que significa tudo coroa, duas coroas e uma cara, né? Que poderia ser colocada nessa ordem aqui, não. São as opções de duas coroas e uma cara. Poderia pensar também que tivesse uma coroa e duas caras, que poderia ser assim, assim ou mesmo assim, né? Poderia ainda ter três caras. Então, qual é a quantidade de maneiras que isso aqui poderia estar organizado, gente? Poderia ser de 8 maneiras. Mas tem um jeito mais simples de pensar. Esse jeito mais simples é pensar assim, ó. Quantas escolhas devem ser feitas, né? 3 escolhas. Sendo que essas 3 escolhas não dependem uma da outra. Então, o fato de ser cara na primeira, né, não indica que a outra não pode ser cara, ou tem que ser coroa, uma coisa desse tipo. Então, você vai pensar em quantidade de possibilidades. O primeiro evento seu é o lançamento de uma moeda. Esse conjunto ele tem duas possibilidades.
Então, você vai pegar duas possibilidades do primeiro evento, né? O segundo evento, que é lançar de novo a moeda, né? Também tem duas possibilidades. E o terceiro também tem duas possibilidades. Eu quero que aconteça uma coisa e a outra, né? Quando você pensar no conectivo E, você vai pensar em multiplicação de possibilidades. Então, quantas possibilidades eu tenho para o primeiro evento? Duas, cara ou coroa. Para o segundo, duas, cara ou coroa. Para o terceiro, duas, cara ou coroa. Um não tem relação com o outro, né, direta. Isso é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8 possibilidades. Que é o que você tem aqui com a contagem, né? Pensando para 3 moedas, é fácil contar, né? Montar e contar. Mas pensando para 10 moedas, isso é inviável, né? Porque isso aqui daria 1024. Você não vai montar 1024 possibilidades no braço, né? Porém, esse aqui, igual eu falei, ó, uma cara, uma outra coroa, né? Um não depende do outro. Seria diferente dessa situação aqui, ó. Nessa situação, é uma classificação numa corrida, onde nós temos aqui 3 corredores, né? Esses 3 atletas participam dessa corrida e eu quero saber de quantas opções tenho para essa organização. Imagine que você tem aqui um primeiro lugar, um segundo lugar e um terceiro lugar. E você quer escolher essas pessoas. Perceba que você vai escolher as 3 coisas, né? Então vai acontecer uma escolha que não quer dizer que você vai dar esse prêmio, né? Quer dizer, as possibilidades de pessoas para o primeiro lugar. Uma escolha para ver as possibilidades de pessoas para o segundo lugar. E uma escolha para o terceiro lugar. Eu quero escolher uma pessoa para cá, e uma pessoa para cá, e uma pessoa para cá. Quando tem conectivo E, igual eu falei agora há pouco, já sabemos que vai ser uma multiplicação das possibilidades aqui. Quantas possibilidades de corredores eu tenho para colocar em primeiro lugar? Tenho 3. E para segundo? Agora perceba que tem uma relação. Por quê? A partir do momento que eu escolho uma pessoa para ocupar a primeira colocação, dessas 3, ela não pode ser escolhida novamente para fazer parte da segunda escolha, de segundo lugar. Então, só tenho 2 opções. E para terceiro? Já escolhi uma pessoa aqui e uma aqui. Tinha 3 pessoas, só sobrou uma para terceiro. Quantas possibilidades nós temos? Nós temos 6 possibilidades. Então, assim, esse pódio aí, né, essa classificação, pode ser feita de 6 maneiras diferentes. Perceba que aqui se manteve 2 porque um não reduziu o outro. Aqui, como é escolha de pessoas, você não tem como acontecer de escolher a mesma pessoa mais de uma vez. Multiplicação, por quê? Porque você vai fazendo um varal aqui, uma árvore com relação a isso aqui, uma montagem. Poderia ser o corredor A, né, tem o corredor A, B e C para a primeira posição. Se o A é o primeiro, aqui eu tenho B, aqui eu tenho B e C para a segunda posição. Se eu escolher o B, é C aqui. Se eu escolher o C, é B aqui. Ah, mas poderia ter escolhido B. Então seria B, A e C. Ah, mas se é B e A, aqui o próximo é C. Se é B e C, o próximo é A. Aqui, poderia ser B e A. Mas se é B, o próximo é A. Se aqui é A, o próximo é B. Pensando nos competidores A, B e C, por exemplo, né? Perceba que eu tenho aqui, ó, 3, que vezes 2 opções para cada um deles, vezes uma opção para cada um deles. Então, por isso que acontece a multiplicação ali nas situações. Isso é o princípio multiplicativo, né? Um jeito simples de memorizar é o seguinte, tem que acontecer isso, e isso, e isso. Quando você vê e, você tem que pensar em quê? Multipliquer. Maneira simples, né? De você memorizar, né? Só um macete para vocês não esquecerem que é multiplicação. Diferente desse caso, por exemplo, aqui. Por quê? Ó? Uma pessoa deseja comer uma sobremesa sabendo que existe um cardápio com 4 sabores de sorvetes e com 7 sabores de tortas. Mas que essa pessoa deva escolher ou sorvete ou torta. De quantas maneiras ela poderá fazer essa escolha? Só, aqui ela não vai escolher um sorvete e uma torta. É um ou outro. Então, ó, imagina que você tem lá os 4 sorvetes à sua disposição, as suas 7 tortas à sua disposição. A pessoa tem que pegar, ir lá e escolher um, né? Quantas opções de caminhos a pessoa teria para escolher isso aqui, né?
Como ela não vai fazer uma coisa e a outra, você vai pensar no seguinte, então. Quantas opções ela tem para fazer isso? Ela tem 11 no total. Por quê? Para você pensar aqui, né, você tem que pensar o seguinte. Ela vai escolher sorvete, que são 4 opções, ou torta, que ela tem 7 opções. Sorvetes e tortas. Quando é ou, você não vai fazer uma coisa vezes a outra, porque não tem essa escolha e essa escolha. É uma ou a outra. Isso dá um total de 11 possibilidades. O que eu fiz aqui? Eu somei. Por quê? Ou somou. Né? É fácil memorizar também. É você entender que aqui acontece apenas uma escolha. Diferente daqui, que você tem que escolher uma pessoa para primeiro, e uma pessoa para segundo, e uma pessoa para terceiro, montando todo aquele arranjo que nós vimos agora há pouco. Isso aqui, gente, é importante que vocês pratiquem bastante, tá? Tem alguns exercícios aqui, eu gostaria que vocês tentassem desenvolver, e isso é para favorecer o aprendizado de vocês. O gabarito está na próxima página de vocês aí. Um ótimo estudo e até mais.